O meu bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. No vídeo anterior, aqueles que assistiram devem estar lembrados que nós discorremos a respeito da salvação. Para o crente é a coisa mais preciosa, mais interessante que tem, porque implica na vida eterna. Bom, ficou certo já do vídeo passado que como que acontece o processo da salvação, o que é preciso. Ficou entendido que uma vez salvo, sempre salvo, aquela pessoa que é salvo não perde a salvação. Então, uma vez entendido isso, nós vamos agora para este nosso vídeo de hoje falar sobre crescer em graça e em conhecimento. É também importante isso aqui. Por quê? A pessoa que é salvo, ele nasceu de novo. Nasceu da semente da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, ele nasceu de novo, é uma nova criatura. Você compara, por exemplo, um bebê, uma criança normal, ela fica ali no ventre da mãe por 9 meses em gestação. Quando nasce, esta criança nasce completamente estranha do mundo, não tem noção de nada. Então, à medida que o tempo vai passando, essa criança vai crescendo fisicamente e também vai desenvolvendo seus sentidos, vai começando a compreender as coisas. Daqui a pouco está falando mama, o papa, sempre as primeiras palavras que falam e ali vai indo. Então essa pessoa precisa de alguém que cuide dela, troque as fraldinhas, coelhos, e à medida que vai crescendo, precisa às vezes que conduz pela mão para um lugar, para outro, até essa pessoa então se desenvolver, e essa pessoa então ter condição de se movimentar sozinho. Por que é preciso todo esse cuidado? Porque uma criança é inocente, faz coisas que parece que está ótimo, que está bom, e está caindo em perigo. Pode rolar uma escada, tanta coisa pode acontecer se uma criança não for vigiada. E à medida que uma criança vai crescendo, normalmente os pais, os responsáveis vão ensinando as coisas, essa pessoa então vai crescendo, e o tempo vai passando, vai ficando mais esperta, vai vigiando e vai aprendendo o que é bom para ela e o que não é, o que pode prejudicar ela e o que pode somar alguma coisa de bom para ela, percebe? Então, o novo nascimento, o nascimento espiritual, segue este mesmo cronograma, por assim dizer. Porque a pessoa que se converte, o novo convertido, ele está sujeito a cair em enganos, ele está sujeito a tantas coisas que vai trazer prejuízo para ele, prejuízo para a congregação onde ele congrega e assim por diante. Então o intuito desse nosso vídeo de hoje é falar para o salvo, agora tem o crescimento. Então nós vamos fazer série de vídeos, assim que um vídeo vai levando a outro, para nós poder ir se inteirando bem de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, de nós conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqueles que são salvos, claro, vão procurar viver segundo a vontade de Deus. Porque daí a pessoa é nascida de novo, a pessoa é agora nascida em Cristo, é uma nova criatura em Cristo, e Cristo sendo o Senhor desta pessoa, então essa pessoa deve obediência a Cristo e não mais às suas vontades, aos seus desejos pecaminosos. Tá certo? Então, para nós iniciar este vídeo, eu vou colocar aí na tela para vocês poucos textos bíblicos e nós comentamos um pouquinho deste vídeo de hoje, tá bom? Então vamos aos textos. Veja aí, crescendo em graça e conhecimento. O primeiro texto que nós temos é de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Veja bem. O que o apóstolo Pedro nos ensina a respeito ele está ensinando para nós somos a igreja, está ensinando para a igreja. Sendo de novo gerados
não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então você vê que aqui diz que fomos de novo gerados, quer dizer, aquela velha pessoa, o velho Antônio não conta mais, aquele que vivia no pecado, aquele que estava pronto para satisfazer os próprios desejos. Não, agora, uma nova criatura em Cristo, regenerado, gerado novamente, agora em Cristo, o meu prazer, ou seja, o prazer de todos os salvos, é servir ao Senhor, é conhecer a vontade do Senhor Jesus, conhecer a vontade do nosso Deus e procurar viver de acordo com essa vontade. É maravilhoso, é gostoso, não é enfadonho, não é chato como algumas pessoas precisam. Pelo contrário, a gente tem sempre preocupação na obra de Deus, com certeza. Veja o outro texto aqui, em Lucas capítulo 2 e o verso 52. Aqui fala de Jesus quando ele era criança e como ele ia se desenvolvendo. Veja bem que aqui Lucas descreve que Jesus, né? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós estamos falando que crescia em sabedoria e estatura. Estatura é o crescimento físico, é a pessoa ir se desenvolvendo fisicamente. Crescendo, Jesus, né, crescia em sabedoria e ia aprendendo. Nós vemos que ele, com 12 anos, ele estava lá no templo, entre os doutores da lei, aprendendo e comentando e discutindo com eles as coisas de Deus. E se admirava da sabedoria que ele tinha. Quer dizer, Jesus, ele não ficava ocioso. Desde menino, ele procurava aprender, saber mais das coisas de Deus. Como um ser humano ali, ele agia assim. Então, Jesus crescia em sabedoria. Dessa maneira, Jesus crescia naturalmente em estatura, se tornando um homem perfeito. E crescia também em graça. Então, são três. Veja que são três estágios aí de crescimento: sabedoria, estatura e graça. Só que aqui o crescimento em graça ele se ramifica em outros dois tópicos, que é o crescimento diante de Deus e o crescimento diante dos homens. Tudo isso é em graça. O que é o crescimento em Deus? O crescimento em Deus é o crescimento espiritual. Vemos que o crescimento em estatura é o crescimento físico, normal, natural do ser humano. O crescimento em Deus é o crescimento espiritual. O crescimento em Deus é para o salvo, é para mim e para você que é salvo já. Então, o que acontece? Nós, como crianças no Evangelho, agora que aprendemos o Evangelho, eu não estou falando diretamente de mim, porque eu já fazem 35 anos passando já que eu me converti. Mas muitas pessoas que se converteu agora não sabem nada a respeito de Deus, nada a respeito de Jesus. É preciso saber mais a respeito do nosso Salvador e do nosso Senhor, porque se nós não souber as vontades, o que o nosso Senhor deseja para conosco, nós não adianta nós se esforçar para fazer para o Senhor nosso aquilo que nós queremos. Nós temos que fazer o que o nosso Senhor quer de nós. Tá certo? Então, esse é o crescimento diante de Deus, é o crescimento espiritual. E o crescimento diante dos homens é o crescimento social, é o comportamento do salvo na sociedade. O bom testemunho do salvo na sociedade. O crente que ele tem conhecimento espiritual, ele se porta diante da sociedade com cautela para não dar escândalo, para não o nome do Senhor Jesus não ser vituperado. Ele se torna uma pessoa zelosa. Então, veja bem, nós vemos que após o novo nascimento, após a pessoa ser um salvo, a pessoa deve de procurar o crescimento físico, que é normal, é natural. A sabedoria nós encontramos por aí, é do dia a dia. Quantas pessoas que se formam, né? Tem médicos, tem engenheiros, tem juízes, advogados. Então, pessoas que se formaram, que
que completaram seus estudos, assim o cristão não tem nada de errado dele ser uma pessoa formada na sabedoria só que essa sabedoria humana ela não serve no caso da fé. É bom ter a sabedoria aqui neste mundo, aqui precisa dela. Então, como Jesus, o crente deve crescer, cresce em estatura normalmente, deve procurar também crescer em sabedoria diante dos homens, que é a inteligência, saber se comportar e tudo mais, mas principalmente crescer em graça diante de Deus, que é o crescimento espiritual. Beleza? Então, vamos ver mais um texto aqui. Ó. Nós temos apenas 2 textos para nós encerrar o nosso vídeo. Aguenta as pontas aí, que não vai ser tão cansativo assim. Por que é necessário a gente crescer? Não apenas estacionar. Não, eu sou salvo, beleza, não tem mais nada de fazer. Jesus fez tudo e agora eu não preciso fazer nada. Eu vou ficar quietinho aqui no meu campo e seguir a vida. Não, amados. O salvo deve procurar crescer em graça e em conhecimento, principalmente, sabe por quê? É para bem nosso mesmo. Porque este mundo está cheio de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos doutores, ensinadores. O cristianismo e a cristandade, de um modo geral, infelizmente, está perdida no meio de desvios doutrinários, de heresias, de apostasias, de coisas assim. Então, para a gente não entrar nesse bolo, assim, vamos dizer assim, nesse balaio, é preciso crescer em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Sabe por quê? Veja aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 11, olha, ele dá um exemplo dele, mas nós vemos em outros textos que o desejo dele é que nós sejamos imitador dele, como ele era imitador de Cristo. Então, eu desejo que ele dá o exemplo dele para que nós possamos nos abalizar no exemplo dele. Veja o que ele fez depois que ele se converteu. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que fiz? Ô, apóstolo Paulo, o que o senhor fez depois que o senhor chegou a ser homem? Desistir das coisas próprias de menino. O que é isso? Crescimento diante de Deus e diante dos homens, crescimento espiritual, crescimento social. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? No começo da conversão dele, ele ainda não sabia as coisas, ainda que Jesus revelou diretamente para ele. Mas o que ele viu depois que ele, à medida que ele foi tendo a revelação do Senhor, ele foi deixando para trás aquela velha vida. Ele era perseguidor da igreja, agora ele entendeu que a igreja era uma bênção, que ele não devia mais ser perseguidor da igreja, ele passou a defender a igreja até com a própria vida dele. Igreja, amada, que eu estou dizendo, não é uma reunião de pessoas lá dentro de uma casa e chama aquela casa de igreja. O que eu estou falando de igreja é o corpo de Cristo, os salvos por Jesus. O apóstolo Paulo perseguia, agora ele passou a defender com a própria vida dele. Então, o que ele fala aqui? Ele dá um alerta para nós. Olha, não vamos ficar parados só porque eu sou salvo, está tudo bem. Vamos crescer. Vamos aproveitar e crescer em graça. E sabe por quê? O apóstolo Pedro nos responde aqui na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 ao 18. Um pouquinho extenso, porque é necessário para nós ver o texto e contexto. Vamos lá? O que o apóstolo Pedro nos ensina? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, veja, ele se refere lá ao apóstolo Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, o assunto aqui que o apóstolo Pedro está falando é o assunto da apostasia dos últimos tempos.
do engano que vinha entrar no meio da igreja para tentar desviar a igreja do seu objetivo, que é Cristo, que é a salvação. Então, ia aparecer pessoas, nós vemos outros textos que mostram isso. Então, aqui nessa passagem, o apóstolo Pedro estava falando para a igreja a esse respeito, e daí aqui ele prossegue, né? Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos que ele falou ali, das apostasias, dos falsos profetas e tudo, como ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Realmente na Bíblia tem passagens, principalmente, né, nos escritos apostólicos, que precisa prestar muita atenção, precisa comparar com outras passagens bíblicas para não entender errado. Porque tem textos ali que tem dificuldade de entender, que as pessoas, se menos estudadas, têm dificuldade de entender e podem entender errado. Então, o que ele falou? Certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, a igreja, vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja bem, o que o apóstolo Pedro fala para nós, que ele deixa o alerta para a igreja, o que é? Aqui ia aparecer insubordinado dentro das próprias igrejas. Ia aparecer insubordinados, ia aparecer pessoas interesseiras, pessoas que iam ver, pessoas simples que acreditam, que acreditavam em tudo que alguém falava. Se alguém falava de Bíblia, se alguém falava de Deus, se alguém falava de Jesus, a pessoa, pronto, é de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, e seguiam, às vezes estavam seguindo lobos vestidos com peles de ovelha, enganadores, e acabavam se desviando. Amados, hoje em dia, um dos enganos hoje em dia é uma pessoa, por exemplo, está lá dentro de uma chamada igreja da cristandade, e o que acontece às vezes, essa pessoa está lá e vê que ali é um ambiente que não tem nada de Jesus, não tem nada de Espírito Santo ali dentro, e sai fora, abandona aquilo ali. Ele é tido como desviado, olha lá, se desviou, é um desviado, vai para o inferno, isso, aquilo. Às vezes aquele lugar, aquele ambiente é que está desviado. Porque está desviado não é ser desviado de uma denominação, sair de uma denominação. Desviado é se desviar da verdade, que é Jesus Cristo. É se desviar da palavra de Deus, se desviar da Bíblia. Esse é o desviado. Então, aqui o apóstolo Pedro está dando esse alerta que, olha, tem pessoas aproveitadores, subordinados, que vão se aproveitar desses textos onde há dificuldade de entender, eles vão pegar esses textos, eles entendam ou não entendam, eles vão deturpar esses textos e vão trazer para as pessoas uma mensagem que sai fora da verdade, sai fora da realidade, sai fora de glorificar Cristo e vai glorificar eles mesmos. E ele fala para a igreja, vocês já estão prevenidos. Quer dizer, a igreja ali já tinha algum tempo, as pessoas já estavam inteiradas dessas coisas. Então ele traz a lembrança de volta, vocês já estão prevenidos a respeito disso. E daí ele completa dizendo, cresçam em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu por que não é bom uma pessoa se estacionar? Não, eu sou salvo, pronto, acabou, não tem mais. É preciso, amados, conversar com outras pessoas, escutar o que as pessoas têm de falar, ouvir as pregações, os ensinos, mas sempre comparar com outros ensinadores, com outras pregações e com o que está escrito na Bíblia. E principalmente orar para que o Senhor
mostre, revele os erros, aonde que estão e aonde que está a verdade ali. Buscar a direção do Espírito Santo para não ser enganado. E por que o apóstolo Paulo falou aqui é, que é preciso crescer como Jesus cresceu, né? O Lucas aqui, o médico Lucas, né, escreveu que é preciso crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que é justamente para isso aqui, eu posso falar. Quando eu era menino, quer dizer, quando eu era um novo convertido, eu não sabia as coisas, eu não sabia nada, eu não me enxergava os perigos, eu não enxergava os perigos diante de mim. Eu podia ser enganado por um insubordinado desse. Então, o que acontece? Crescendo no conhecimento e em graça diante de Deus, o que é que acontece? Socialmente, quando a pessoa ouve uma palavra que não está de acordo com o evangelho da graça de Deus, com o evangelho da salvação, a pessoa já fica esperta, já vai ficar sabendo. Agora, amado, se a pessoa ficar como uma criança que não cresce como uma criança ali, que tem problemas mentais, só sabe que está ali. Ah, eu sou salvo, tá bom. Eu só sei que eu sou salvo, mais nada. Esses aproveitadores vão enganar essas pessoas. Eles não vão conseguir enganar, mas a pessoa que estuda a Bíblia, a pessoa que procura, que busca no Senhor conhecimento, sabedoria. Então, o apóstolo Paulo aqui diz que quando ele era menino, tudo bem. Ele podia ser enganado, mas ele estava ali, a igreja estava junto com ele justamente para não deixar ele ser enganado. O Espírito Santo estava com ele para ele não ser enganado. Mas veja o quanto ele trabalhou na obra de Deus, o quanto ele se esforçava para cada vez mais ter conhecimento de Deus. Ele passa para nós isso aqui, que quando nós buscamos conhecimento e graça no Senhor Jesus Cristo, mas nós se blindamos dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos ensinadores, de todos os falsos, dos lobos, dos mercenários. Por quê? Porque nós vamos conhecendo a verdade vai nos libertando desse tipo de gente. Percebe? Então, amados, você que é salvo, não se estacione só porque você é salvo. Você é salvo é a coisa mais importante que tem. Mas se você não procurar buscar conhecimento nas escrituras, tem que ser nas escrituras. O que eu estou falando para você, eu não faço que nem muitos aí que são os super ungidos, né, entre aspas, super ungidos, e que pegam a parte da Bíblia, ai daquele que tocar no ungido de Deus, por essa e por aquela, e eles então dizem que são super ungidos. Então é para eles não serem julgados, para as pessoas não contestar o que eles pregam e ensinam. Mas a Bíblia manda nós julgar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, se não me engano, capítulo 14, que está escrito assim: tratando-se de profetas, profeta quem que é? É aqueles que proferem a palavra de Deus, proferem as coisas que vão acontecer no futuro. Esses são profetas. Então, o pregador, de certa maneira, ele é um profeta. O ensinador das coisas de Deus, de certa forma, ele é um profeta. Então, o que o apóstolo Paulo ensinou lá em 1 Coríntios 14? Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aquele que fala, aquele que prega a palavra de Deus, deve de ser julgado pelos outros, pelos que ouvem. Compreende? Então, como eu estou falando para você que está vendo esse vídeo aqui, eu peço que você não é porque eu falei, talvez te agradou, que você vai, o irmão Antônio é uma benção. Calma, eu sou um ser humano, eu me esforço, eu tenho temor de Deus, eu quero passar o correto para vocês. Mas como um ser humano eu posso falhar em alguma coisa. Então, vai lá na escritura, confere o que eu falei, com esses textos, com outros textos, peça a direção do Espírito Santo para não ser enganado por ninguém, amado. E assim nós vamos se juntando, aqueles que têm o mesmo Espírito, que são guiados pelo mesmo Espírito Santo, nós vamos sendo reunidos
num só povo no corpo de Cristo, aonde estiver. Onde estiver dois ou três unidos em nome do Senhor Jesus, ele está ali. A igreja do Senhor Jesus é o corpo dele, não tem nome, não tem nome nenhum. É o único nome ali, o nome de Jesus. Ele é o centro de tudo. Então, essas pessoas se reúnem em qualquer lugar. Estão reunidos no mesmo espírito, com o mesmo pensamento, quer dizer, são pessoas que são o corpo de Cristo. Você percebe? E assim é que a pessoa não é enganada. Agora a gente termina esse vídeo aqui, nós encerramos, né, esse vídeo hoje para não ficar longo. E eu peço para vocês já que procurem o próximo vídeo que a gente vai postar, se Deus nos permitir, falando de como que a gente estuda a Bíblia. Veja bem, é preciso estudar a Bíblia para ter crescimento, mas quantas pessoas aí que abandonam, que não estudam mais a Bíblia porque não conseguem entender? Amados, o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, vai ser como a gente estudar a Bíblia, como a gente interpretar as passagens. E eu peço que você acompanhe isso aqui para o teu próprio bem, para o bem de todos nós. E sendo assim, para que você tenha acesso a todos os vídeos aí do canal, se inscreva no canal. E ali onde tem aquele sininho ali, você toca naquele sininho e aparece a mensagem ali. Também toque em todas, para você receber todos os vídeos que eu postar. Eu, por enquanto, não vai ter dia certo para postar. A gente vai se organizar melhor e daí a gente vai ter os dias certos e horário certo. Mas, por enquanto, ainda está meio assim. Mas aquele que está inscrito recebe o aviso de cada novo vídeo que é colocado. Então, se inscreve aí no canal. Se for possível, também dê um like, que isso ajuda no crescimento do canal, ajuda ao vídeo ir para mais pessoas, né? Comente qualquer coisa aí nos comentários, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite. E também, se tiver alguma dúvida sobre os meus vídeos, alguma coisa que não compreendeu bem, que não entendeu, que você deseja uma melhor explicação, coloque aí nos comentários, ou então lá no meu e-mail, que está na descrição, e a gente vai buscar lá nas escrituras, lá na Bíblia, a resposta para responder para você e sair da dúvida. Tá certo? Então, a gente encerra por aqui esse vídeo. E eu peço para vocês isso aí. A minha oração, que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês, você e tua família, que o Senhor abençoe, guarde vocês. A minha gratidão, primeiramente a Deus, em Cristo Jesus, e a minha gratidão a você, por estar com a gente, por ter ficado comigo até o final desse vídeo. E também o que eu peço para vocês, amados, eu não peço dinheiro, não peço ajuda, não peço nada. Veja bem, você vê aí no meu vídeo, você não vê aquela plaquinha, seja membro, colabore, número de Pix, número de conta, não tem nos meus vídeos. Não quero isso, porque as coisas de Deus não se vendem, não se troca, não se negocia. Eu recebi de graça, tenho recebido de graça, quero passar para vocês de graça. A única coisa que eu peço, amados, é isso. Vocês compartilhem os vídeos, comentem e dê o seu like. Com isso aí vocês estão me ajudando bastante. E também as orações de vocês por mim e para a minha família. Estamos combinados? Conto com vocês. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.